A procura por um amor para a sua vida, minha querida, a procura por esse parceiro que vai estar do seu lado todos os dias, ou um príncipe encantado em que você vai viver um conto de fadas, aquela pessoa que vai dividir o seu dia a dia, os seus desafios, suas conquistas, quem sabe ter uma família com você e ir até o fim da vida, até que a morte vos separe. Esta procura me parece que está cada vez mais difícil. Não é essa a sensação que dá? Uns discordam, outros concordam, mas a questão é que se está mais difícil ou não, esta procura ela sempre tem algumas ciladas. E assim como o Chapeuzinho Vermelho, que saiu de casa e só queria chegar na casa da vovó para poder seguir tua vida normal e ser feliz com seus relacionamentos, e no meio do caminho ela encontrou quem? O lobo mau. Assim vocês também, mulheres, à procura de um lugar tranquilo para viver, para manter sua vida normal e com bom senso, vocês podem também encontrar quem? O cafajeste. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o homem cafajeste. Dos mesmos criadores da psicologia do homem bonzinho, a gente vai pegar e fazer o arquétipo inverso, o homem cafajeste. Tá? Por quê? Porque eu sei que quando eu falo sobre masculinidade, feminilidade, quando eu falo sobre essas relações, obviamente, principalmente o que o homem espera, principalmente quando eu falo sobre os vídeos do homem, né? O que o homem espera, qual que é a pior postura do homem, esse tipo de coisa. Eu sei que em vocês vem todas essas memórias de homens que não foram realmente esses homens que às vezes eu posso relatar aqui, eles não mostraram querer isso daí, e eu acho extremamente natural, porque obviamente, se você teve trauma com, sei lá, comida japonesa, se você ouve alguém defendendo, falando bem da comida japonesa, automaticamente a sua experiência vem e fala, mas cuidado, hein? Comida japonesa é um perigo. Ou então, comida japonesa não presta. Eu já passei muito mal, hoje eu tenho uma alergia por causa disso daí, não comam se possível. Eu sei que vocês sentem isso. Por isso hoje eu resolvi falar sobre a psicologia do homem cafajeste, pra gente tentar mapear qual que é a dinâmica emocional que o homem cafajeste tem e como que ele acaba se portando, e também trazer 4 tipos de cafajestes aqui, tá bom? Do pior ao, digamos, menos pior. Não vou elogiar cafajeste aqui, tá? Mas o que eu preciso dizer pra vocês aqui, a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês aqui, vou falar com meu bom humor, eu não estarei aqui confirmando e falando que o homem deve fazer isso. Eu já tive outros vídeos, tem um vídeo meu lá falando, as feministas e os red pills estão certos, eu já falei várias coisas sobre o homem aqui, eu só quero que você entenda isso. Porque como eu vou tocar em algo sensível aqui, pode ser que ao eu falar isso, você acabe achando que o Jota tá confirmando, não tá confirmando não, tá? E para variar também, tenho que dizer aqui, fazer esse disclaimer, eu estou analisando um arquétipo do homem. Então assim, alguns podem ser muito ruins, alguns podem ser muito bons. E eu vou provar aqui pra vocês que às vezes o cafajeste tem sua função, muitas mulheres se utilizam dessas oportunidades e depois se fazem de vítima. Então é isso que a gente vai discutir aqui também. Então fique comigo até o final do vídeo e já compartilha com quem você quiser. Segue o canal, dá like no vídeo e já compartilha, porque com certeza, se você tem amiga aí solteira, se você tem amiga que já antes de casar, teve outros relacionamentos, enfim, pode mandar. E mesmo aquela tua amiga que só teve um namorado na vida, também manda, para ela também poder ter recurso para conversar com você depois. E vocês homens também que estão assistindo esse vídeo, presta atenção aqui, porque hoje em dia o que eu vou falar aqui, muita gente ensina como uma postura para você ter com as mulheres e poder conquistá-las, seduzi-las, enfim, é como se fosse uma postura desejável. Mas antes de começar aqui, eu quero falar para você, estão abertas as vagas do meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Se você está assistindo esse vídeo porque você já passou sofrência com cafajeste, você tá vendo que tua relação às vezes é esse tipo de cara que se aproxima, você gosta de um sujeito meio malandro, mas depois se dá mal, enfim, não sei o que está acontecendo com você, mas no projeto Minha Vida com Bom Senso serão 5 meses comigo junto ali, nós estaremos ali trocando mensagens, conversando, e toda semana vai ter uma reflexão com exercício, muito mais profundo que o exercício que eu passo aqui, para você reconhecer quais são os seus problemas, saber quem é você e os seus problemas, mapear a extensão desses problemas, dessa dificuldade, abrir possibilidades de saída dessas dificuldades, então ter uma tomada de ação. Eu fiz o projeto que eu sempre me pergunto, por que pessoas que querem melhorar não melhoram? Por que não fazemos o mal que queremos? Por que não fazemos o bem que queremos?
o que acontece? Por que trava? Eu acho que uma das questões é que a gente não tem um começo, meio e fim, a gente não tem um processo e não é acompanhado. Então o que eu fiz nesse projeto tem começo, meio e fim, tem um processo claro e você vai ser acompanhado por mim. Aí a gente vai fazer acontecer. Então se você quer ter bom senso na sua vida agora em 2025, para ter esse ano e os próximos anos com bom senso, clica aqui, as vagas estão abertas, tá mais barato que uma sessão de terapia comigo. Então, meu amigo, não perde, tá? Dado o recado, vamos lá. Quando a gente fala sobre cafajeste, então é óbvio que nós não estamos falando sobre um homem honrado, não estamos falando sobre um homem de caráter, não estamos falando sobre um homem aí que tem uma moralidade nos relacionamentos amorosos, uma moralidade, assim, clara, né, e sólida. Nós estamos falando de um homem que normalmente ele vai estar ali se utilizando das oportunidades, fingindo ser alguma coisa, falando de uma certa maneira para conquistar aquilo que ele quer. Tá? Obviamente isso é muito reprovável, né? Porque ele vai usar de uma fragilidade do outro lado para então poder ter benefício próprio. Então, é claro, né? O cara usa da carência da mulher, usa da expectativa da mulher em ter um relacionamento sério e ele fala aquilo que ele acredita que pode convencer a mulher a ceder aos seus encantos e então ele poder, né, ter os seus benefícios também. Veja, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre homem cafajeste é que não são todos os homens que foram cafajestes com você, e é isso que eu vou explicar aqui, que eles são uma pessoa extremamente fria, calculista, praticamente um psicopata. Tá? Um dos 4 tipos aqui tem disso, mas os outros 3 não tem disso. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que muitas vezes tem um pouco dessa questão de o sujeito vem com umas intenções não muito claras, querendo aí meio que se aproveitar da situação, mas também do outro lado nós temos que ver a responsabilidade, a sua responsabilidade diante dessas situações, tá? Muitas vezes você realmente é enganada, e eu acho que é a maioria das vezes, mas também tem aquelas que me engana que eu gosto. Então o sujeito dá sinais óbvios, claros, que ele não vai ter nenhuma continuidade, mas ainda assim, pela projeção, que é um vídeo que eu já falei aqui, pode correr o risco da mulher acabar. Não, vamos aí, eu vou fazer esse homem melhorar, mas ele disse, mas o cara nunca deu nenhum sinal e assim por diante. Então o que a gente tem que pensar é isso, tá? Não estou aqui culpando as mulheres, eu só estou falando que existe essa possibilidade, do quanto de auto-engano não tem nessas relações. Mas por outro lado, tem muito homem que não é tão articulado assim. Ele só vai se utilizando e ele muitas vezes ele é muito previsível, que é o que eu vou explicar. Então só preste atenção nisso, no que eu for falar aqui pra você, tá? Então, começando, eu coloquei aqui na minha... Vocês sabem, né? Quando tem caderneta é porque o conteúdo vai valer a pena. Eu coloquei aqui, então, 5 características do homem cafajeste pra gente poder entender esse perfil. Tá? Pra gente poder entender como é que funciona essa dinâmica. A primeira característica do homem cafajeste, ele é sem compromisso. Ele não tem compromisso. Então você vai perceber, lembre todos os homens que você pode enquadrar na sua vida. Agora é hora de você lembrar mesmo. Agora bota a memória para funcionar. Todos os homens que você perceber, que você for lembrar que ele foi cafajeste, que podemos usar esse arquétipo aí, todos esses homens eles não têm compromisso, eles não assumem compromisso. Ou o compromisso que ele assume é muito parcial, circunstancial, para poder obter alguma coisa, tá? Então é muito frequente em que a mulher fala assim, ah não, mas o cara no começo ele saiu comigo, ele me apresentou a família, né, sei lá, ele foi comigo no casamento da minha prima. Então muitas vezes o sujeito ele cria um compromisso necessário. Então ou é sem compromisso ou é o mínimo de compromisso possível, tá? É aquele sujeito que ele... Um exemplo, muitos homens nesse perfil saem com a mulher na balada, tá? Fica com ela, coisa e tal, depois nunca mais sai com a mulher. Só, não, vem aqui em casa. Ah, vamos aqui no bar do lado. Tipo assim, parece que tá escondendo a mulher, porque às vezes realmente ele tá escondendo a mulher, porque tem outras mulheres que podem ver ele com essa nova vítima, né? Então tem essa questão. Ele não tem compromisso. Ah, é o cara que não segue você no Instagram. Não, tô ficando, não ligo pra essas coisas. Meu, não consegue nem apertar seguir, velho. Vai morrer, o dedo vai cair, né? O dedo cai se o cara seguir. Ah, não, né? Vai fazer alguma coisa, você sai lá com a pessoa, você sai, né? Ele sai com você, coisa e tal. Quando ele vai postar foto do lugar, nunca tem você, entende? Tem lá uma foto assim de 2 taças de vinho, mas você não aparece. Mas enfim, tá?
Ele é um homem sem compromisso. Essa é a primeira característica. Segunda característica, tá, que eu vim mapeando aqui do homem cafajeste é o quê? Ele tem uma relação impessoal. Presta atenção. Relação impessoal. O que eu quero dizer com relação impessoal? Ele tem uma relação em que não é com você. O jeito que ele age, o jeito que ele fala, as coisas que ele faz, tem um ar impessoal. É como se, e na verdade, na maior parte das vezes é que você é a moça da vez. Então, muitos homens cafajestes, parece que ele tem um roteiro. Ele segue um roteiro. Então tem um começo, um meio e fim. Ele te leva para um lugar, ele conversa de um jeito, depois parece que ele te convida para sair do mesmo jeito. Eu fiz um podcast sobre Amor a Toda Prova. O Ryan Gosling, ele tem isso. Ele é um cara, boa pinta, coisa e tal, que tem todo um jeito de agir. Né? Tanto que tem uma cena lá que a Anna Hathaway fala pra... Não é a Anna Hathaway, né? É a outra moça lá. Ela fala, o que você faz? E daí ele faz lá o Dirty Dance, lá, aquela cena, coisa e tal. Ou seja, ele tem todo um mood, um modus operandi, tá? Um modo de agir. E você começa a perceber que tem um ciclo, tem um interesse, ele te leva para lugares, parece que ele manda aquele link na hora certa, ele, sei lá, ele chega num certo momento, aquilo, sabe? Então essa relação impessoal é algo que intriga muitas mulheres. Por que eu digo que intriga muitas mulheres? Por quê? Porque é como se, tipo, não, mas ele conversa comigo, ele é carinhoso, mas falta alguma coisa. Falta o quê? Ele não te escolheu de fato. Né? Lembra? O compromisso dele é sempre muito parcial, né? Ele não te escolheu de fato. Ele tá ali, ele é legal, ele é divertido, mas tem um certo tipo de roteiro, tá? Então, quando você for ver, até mesmo para avaliar outros homens, porque tem homens que agem desta maneira, mas não chegam a ser cafajestes. Tá, isso também é bom lembrar aqui. Tem homens que agem sem compromisso, com uma relação impessoal, mas às vezes não são cafajestes. Às vezes, né, um dia eu vou falar sobre isso aqui, o homem é afetivamente indisponível, ou um sujeito que está passando por um término de relacionamento, então ele age com você sempre que ele tem que fazer, sabe? Ele tem que agir. Mas o cafajeste, ele costuma ter isso, uma relação impessoal, tá? Ele gosta mais ele está mais interessado no roteiro, e ele está mais interessado no que, como é que eu posso dizer... na cena do que na personagem, entende? É igual você no celular, até já falei isso aqui no vídeo. Muitas vezes você fica mais interessado no movimento, está viciado no movimento do que no conteúdo. O conteúdo parece que não te interessa mais. O que te interessa é estar vendo as coisas, tá bom? Terceiro ponto, então, da dinâmica emocional, do modus operandi do homem cafajeste. Ele trabalha com brechas de oportunidade. Eu já disse aqui, ele é um cara que não busca compromisso e é uma relação impessoal. Então ele não vai ser aquele homem que vai olhar pra você, vai se encantar por você e então vai falar, nossa, eu quero conhecer esta mulher, né? Ela é diferente, ela é uma pessoa que destacou na multidão. Não, é brecha de oportunidade. Como eu disse ali também anteriormente, se ele está mais pelo movimento, pelo ficar, por estar mais ocupado, se ele está pensando mais nele, obviamente todo homem cafajeste vai ser muito mais egoísta do que a média, mas é claro que ele vai estar trabalhando com essa brecha de oportunidade. E essa brecha de oportunidade pode ser algo que ele antevê, né? Ele antevê ali e tenta arriscar, ou ele tá ali pescando, né? Pescando na rede social, pescando, mas ele vai numa festa, tem uma moça ali, tá? Ele vai conversar, enfim. Então tem isso. Ele não tem como ele não tem uma relação pessoal, ele também vai trabalhar com aquilo que a realidade vai mostrando para ele. Então é por isso que o homem cafajeste, às vezes está aqui tendo uma relação com uma, opa, apareceu outra aqui, coisa e tal, pá, ele vai na outra, vai. Então ele vai fazendo isso. E vocês também, né, mulheres, vocês não conseguem ter um radar super aguçado, obviamente. Às vezes você também se interessa por um cara e vai descobrir depois, um pouco depois ou muito depois, que ele é cafajeste. Então a gente tem que imaginar isso. Ele não é um sujeito que constrói relações porque está interessado em você. Não, ele constrói, ele como é que eu posso dizer assim? Ele se beneficia de oportunidades. É a diferença entre um sujeito que quer montar uma confeitaria e um sujeito que quer montar empresas para depois fazer valer, depois vendê-las, enfim, um cara que trabalha com startups, entende? Tá? Enfim, é esta dinâmica. Eu não tô falando que o cara que trabalha com startup é sacana, tá? Só é um exemplo aqui, beleza? Então, primeiro, sem compromisso, relações impessoais e também brechas de oportunidade. O quarto ponto, o homem cafajeste, ele sempre vai pensar no custo-benefício.
Como eu já disse aqui no vídeo, feministas e red pills estão certos. Esse sujeito, o que ele vai fazer? Vale a pena ou não vale a pena? Até onde está valendo a pena? Então é por isso que muitas vezes tem muitas mulheres que estão com cara, vi vários relatos desse, que a mulher pergunta assim, e aí, o que a gente tem? O cara vaza. Por quê? Custo-benefício, isso aqui vai dar trabalho, vamos para a próxima, entendeu? Já fiz minha função aqui. Então é por isso que, por que ele sumiu? Não, às vezes só tem que imaginar o quê? A relação como estava confortável. No momento em que você pressiona um pouco o cara fala, deixa quieto, não quero pensar nisso não, entende? Então, custo-benefício. E é claro que ele quer ter o maior benefício com o menor custo. É óbvio, não é mesmo? E o quinto ponto aqui tem a questão da aleatoriedade. Opa, o disléxico aqui deu pane. Aleatoriedade. O que eu quero dizer com isso? Ele é aleatório. Então é aquele cara que desaparece, some, sei lá, uma semana depois ele aparece, fala, e aí, oi, sumida, entende? De repente ele te manda uma mensagem, mas por que será que ele voltou com isso? É aleatório, tá? Por quê? Como eu disse, tudo isso que eu disse até agora, você entende a aleatoriedade. É um cara que não tem compromisso, uma relação impessoal, é um sujeito que tem brecha de oportunidade. Então, às vezes ali, né, o que ele está tentando, as mulheres que ele está tentando conquistar não deu certo, ele volta lá para os contatos antigos. Então, assim, é meio aleatório. A gente tem que entender esse tipo de coisa. E por que eu digo que o cafajeste é aleatório? Porque o sujeito que está interessado em você, ele é intencional. É o inverso do aleatório. Então, veja, o homem honrado, ele é o inverso disso, não é mesmo? Ele quer compromisso, né? A relação é muito pessoal, ele quer ter um compromisso com você, entende? Aí o terceiro ponto, minha memória tá ruim. Ele pode utilizar de uma brecha de oportunidade, mas ele utiliza isso para poder se estabelecer com você. Não é só para ter benefícios, como eu disse no outro ponto. Né? Ele vai usar uma oportunidade, ou ele vai criar uma oportunidade porque ele está interessado em você, entende? Aí, custo-benefício é um sujeito que está disposto a pagar um preço, ou seja, namorar com você, sair com você, mostrar para a sociedade, postar foto, quem sabe te pedir em namoro, pedir em noivado, enfim, é o inverso do cafajeste, né? O cafajeste aqui. E por último, ele não é aleatório, ele é intencional, tá? Pensou nisso, talvez assim, já sentiu o coração, já entendeu o que aconteceu, o que está acontecendo na tua vida, lembrou de algumas coisas, escreve aqui embaixo. E como eu disse, vamos comentando, vai comentando. Isso aconteceu comigo e assim, te convenci a compartilhar? Compartilha esse vídeo, minha senhora. Me compartilha, porque agora nós vamos para os 4 tipos de cafajeste, então presta atenção. Enfim, delimitado isso, a gente vai entender agora que existem esses 4 tipos. De onde você tirou isso? Vozes da minha cabeça. Tirei isso do quê? Eu fiquei pensando, como é que a gente pode categorizar os cafajestes aqui? Tá? Então, enfim, pode ter outras diversificações, aí fica aberto. Eu quero só trazer esses 4 como grandes arquétipos, de 4 tipos desse arquétipo do cafajeste, e vamos discutindo, tá bom? Então, do pior ao menos pior, como eu disse. Qual que é o primeiro tipo de cafajeste? Tá? O pior cafajeste. Eu coloquei um nome aqui de psicocafa. Você nunca mais esquecer. Psicocafa. Eu espero que daqui por diante você olhe para sua amiga e fale que esse é psicocafa. Esse é psicocafa. Sim, vem na tua cabeça aquela música psicocafa, quer esquecer. O que a música diz? Run away. Ou seja, é o sujeito que literalmente tem que fugir. Tem que fugir muito longe. Quem que é o psicocafa? Apesar de usar todo esse bom humor, é um sujeito muito mau. É um sujeito muito ruim. Por quê? Porque ele é aquele sujeito que você pode olhar e falar, eu acho que ele é psicopata, tá? Eu acho, não estou dizendo que todos que fazem o que eu vou falar aqui são psicopatas. Mas é aquele sujeito que fala, cara, esse cara é ruim. E sim, existem pessoas ruins, tá? O psicocafa, ele vai fazer o quê? É aquele sujeito que ele realmente faz isso intencionalmente, tá? Ele realmente procura a pessoa que tem maior fragilidade, ele procura criar uma relação que parece íntima, ele não tem compromisso, ele cria toda uma questão emocional, né? Ele faz a coisa ficar muito pessoal. Ele lembra de um negocinho, escolhe uma música pra vocês, manda flores, enfim, coisa e tal. Quando você vai descobrir o cara é casado, ou o cara tem um vasto histórico, né? Alguém te manda uma mensagem no Instagram, moça, você tá saindo com fulano? Cuidado, porque fulano não sei das coisas. Esse tipo de cara. Você fala, como assim? E o psicocafa é o mais difícil,
muitas vezes, de você descobrir, porque ele é muito bom, entenda quando eu digo muito bom, que ele é muito eficiente no que ele está fazendo, tá? O psicocafo, então, é aquele sujeito que vai criar tudo isso e possivelmente ele é um narcisista, e possivelmente ele vai criar uma relação hipertóxica com você, entende? Ele vai acabar, se você se envolve com um cara desse, você vai acabar, como é que eu posso dizer, duvidando de si mesmo, de si mesma. Quando você enfrentar ele vai te contornar, coisa e tal, e no final das contas aquela coisa, hoje eu vou terminar com o cara. Acontece o quê? Você termina no dia seguinte tendo transado com o sujeito. Então o psicocafo, ele tem todas essas características, mas ele faz intencional. É o sujeito que não vai mudar. É o sujeito extremamente perigoso, tá? E é aquele sujeito que, quando você começa a conviver e você começa a perceber que ele é estranho, que ele realmente é um psicocafa, que ele é um cafajeste 2.0 evoluído na Matrix, quando você olha esse cara e você tá querendo sair, ele cria toda uma relação. Podendo chegar num relacionamento abusivo mesmo, tá? Mas ele começa como esse psicocafa, ou seja, é aquele sujeito que você começa a ter medo dele. E é bom que você tenha medo, mulher. Por quê? Porque esse sujeito não presta. E tudo que ele diz, a grande parte do que ele vai te dizer, são coisas que ele diz para outras mulheres. Isso também é uma característica do cafajeste, né? Como eu disse, ele tem um modo de agir. A reação dele é impessoal, então ele tem um modo de agir. Então, esse sujeito você começa a ver que, pô, tem um fulano, ciclana, e ele faz isso. E muitas vezes ele é cruel. Cruel em que sentido? Ele não tem empatia. Os outros cafajestes que eu vou dizer aqui, eles podem ter um certo tipo de empatia. Eles têm um código de ética do cafajeste, principalmente o próximo. Tem um código de ética até, vamos dizer assim. Ele tem um limite. Esse sujeito não. Esse sujeito, ele passa dos limites. Ele te coloca em situações que às vezes você fica muito perdida, faz você repensar a sua vida, você acaba tendo até mesmo ficando traumatizado. Então muita gente que escreve aqui nos comentários, não todo mundo, obviamente, porque eu não tenho como saber, mas você pode ter passado por isso, realmente uma relação abusiva. Jota, eu fiquei 15 anos com um cara desse, então não é um psicocafa. Porque como eu disse, o cafajeste não tem compromisso. Agora, se você falar, eu fui enrolada por um cara durante 5 anos e ele tinha outras, e ele era casado, e ele falava que ia ficar comigo, nem ia ficar comigo, enfim. Pode ser que sim. Pode ser que seja o primeiro ou o segundo tipo, tá? Mas pode ser que seja esse. E se você viu, assim, se você conhece esse sujeito, né, e percebe que outras mulheres ficaram muito maus com ele, né, uma ex-namorada, você percebe isso, simplesmente o psicocafa normalmente também é casado, né? Então, assim, a coisa é um pouco mais complexa nesse sentido. Então, quando você percebe esse tipo de coisa, você vê que não, pera lá. Isso aqui já passou de um sujeito que tá aqui de zoeira, já passou de um sujeito que é só cafajeste. Do malandro, tá? Do arquétipo mais do malandro brasileiro. Que é meio sedutor. Não, passou do ponto, tá bom? Então, pensa nisso, o psicocafa. Vai ficar mais claro como que funciona esse psicocafa quando eu explicar os outros 3, tá bom? Então, beleza? Vamos voltar a dar risada. Psicocafa, que é o psicocafa, beleza? Esse é o primeiro e o pior de todos. O segundo tipo é o cafalover. Só nomes brega, gente. Deixa eu ensinar uma coisa. A coisa mais didática do mundo é você fazer alguma coisa que seja brega no meio do que você está explicando, que a pessoa nunca mais esquece. E associar isso a qualquer filme ou qualquer música. O cafalover, aí veja, a gente vai ver um abismo entre o psicocafa e o cafalover. O cafalover é aquele sujeito que ele é cafajeste. Ele é cafajeste. Ele faz isso. Mas você vê que não tem esta maldade do psicocafa. Não tem essa intenção de ser cruel. Porque veja, o psicocafa também tem um certo tipo, parece de um ódio, de um certo tipo de poder. Parece que ele está fazendo essas coisas para provar que ele pode. Ele parece que tem uma revolta com alguma outra coisa que não tem nada a ver com você. Então o psicocafa é esse aqui. O cafalover é aquele sujeito que é malandro. Você olha pra cara e fala, você é malandro. Aí é que vem uma questão com o cafalover. O cafalover é aquele sujeito que ele tem todo um traquejo, coisa e tal, ele não tem compromisso, ele tem a relação impessoal, ele usa a brecha por unidade, custo-benefício, ele é meio aleatório, mas é aquele sujeito que ele é o mais clássico, é aquele mais malandro mesmo. Então ele vai fazer tudo isso pra tentar ficar com você, bababá, você descobre que ele tá com outro, fala, não, linda, foi só um desvio, mas o que importa é você, então vamos namorar, não, vamos devagar, sabe aquele sujeito assim? E o que acontece com o cafalover? O cafalover é um malandro incorrigível. E o que acontece com ele é que muitas vezes, é aí que eu digo
que ele tem uma função. Muitas vezes você vai chamar ele de boy lixo. Ah, é o boy lixo. É o boy lixo. Ele já ficou com você, já ficou com as tuas amigas, na cidade, essa cidade, porque todo mundo sabe que ele não presta, mas tem um porém. Ele tem uma função. Muitas vezes, quando você, mulher, tá lá numa situação, tá lá se sentindo, sei lá, se sentindo mal, querendo um pouco de elogio, ou querendo também fazer umas coisinhas, você vai fazer o quê? Você vai recorrer pra esse cara. Porque você sabe que esse cara, ele não vai querer namorar com você, porque você não vai querer namorar com ele, porque você não quer querer namorar agora com ele. Então o que acontece? Ele é o boy lixo. Que você deixa o contatinho dele no celular, porque vai que um dia, né? Vai que aquele momento, é aquela hora que eu já vi muitas mulheres fazendo isso. A mulher vai lá, festa, coisa e tal, chega no final da festa, tô meio sozinha, coisa e tal. E aí, como é que tá? Aí o sujeito tá sempre disponível, ele nunca te cobra, ele nunca nada. E também ele promete um monte de coisa, mas não vai cumprir, você sabe que não vai cumprir, entende? E muitas vezes o Cafalover é aquele que ele faz o papel dele, tá? Ele vai lá, sai com você, vai lá pra tua casa, no outro dia ele vai embora, enfim, ele fala, não, vamos se ver, ó, eu te ligo, a gente conversa. Liga nada, sai fora, entende? Uma vez eu atendi um paciente meu, em que ele tava ficando com uma moça, enfim, só ficando, e a moça resolveu abrir o coração, assim, falar, não, porque eu tô afim de um outro cara, bababá, começou a contar as coisas, assim, e ele começou a dar conselho pra ela, assim, meu paciente falou, cara, sei lá, na hora ali ela começou a falar, não tenho nada com ela, nem tava querendo, vamos conversar. E ele brincou, pra você ver como ele é um Cafalover, né? Ele brincou com a menina, assim, ele falou, tá, e eu? A menina olhou pra ele e falou assim, você é cafajeste, você não entra na conta. Então é isso, é esse sujeito. E hoje em dia as mais moderninhas vão chamar ele de PA. Sabe o que é PA? Se você não sabe, alguém vai escrever aqui nos comentários e descubra. É o PA, entende? Tem que vai ligar e falar, e aí, tá livre hoje, coisa e tal. E esse sujeito, então, veja, por que eu falo que é Cafalover? Porque ele cria todo essa questão. Ele cria um pouquinho dessa questão. Quando você ainda tá se fazendo de inocente, ele fica ali, fingindo que ele é sério. Quando a mulher revela, fala, meu, você não presta pra nada, coisa e tal, mas continua com o cara às vezes pode ser muito divertido. Mas, de novo, sem compromisso, né? Eu sempre esqueço essa lista. Sem compromisso, com uma relação impessoal, certo? Né? O custo-benefício ele é meio aleatório. Então tem dia que vai ligar, o cara não atender. Fala, desculpa, ontem eu estava ocupado. Você já sabe o que ele está fazendo, tá? Então é esse. E o Cafalover tem um perigo. É esse que a mulher quer tirar ele. Eu vou tirar você desse lugar e fazer você... E vou levar você para morar comigo. O Cafalover, esse é o problema. É aquela hora que você fala, pá, o sujeito não presta, mas ele é tão legal, ele é tão bonito, ele manda tão bem. Puta, se eu conseguisse fazer esse sujeito, e às vezes é aí que, né, a vaca vai pro brejo, porque aí você fica tentando convencer um sujeito que tem uma estrutura que ele não quer. E normalmente, agora vocês homens, o Cafalover, que é o que às vezes os caras querem, né? Os caras querem ser esse cara, o garanhão, fica com as mulheres não ficam tão chateadas. Normalmente esse cara ele vai encontrar uma Cafalover, ou vai encontrar uma Psaco-Cafa versão feminina, e aí normalmente é o cara que arranja alguém, engravida alguém no meio do caminho, aí quando você vai ver assim, 10 anos depois o cara que era bonitão, estiloso, coisa e tal, 10 anos depois tá lá acabado, você fala, meu, o que aconteceu com aquele cara? Ele, tudo bem que ele era cafajeste, mas, pô, o que houve com o sujeito, né? Então, também tem essa cena do Cafalover, entende? Encontrar um relacionamento e, por ter essa estrutura, às vezes tem muita dificuldade, tá bom? Beleza? Então, veja, você entendeu a diferença entre Psycho-Cafa e o Cafalover, né? Deu pra entender. Então, se você for escolher um dos dois, encontre um cara que é só malandro, não é um sujeito que é mau, um sujeito que é ruim, tá bom? Aí vem os outros dois tipos. Então esses dois aqui são os mais clássicos. O cara cafajeste é o mais clássico. E veja, o que acontece com os dois é que, por eles terem toda essa postura, eles têm um pouco de autoconfiança. E eles não ficam babando ovo na mulher, né? Então veja, esse tipo de postura faz a mulher se sentir até mais segura. Pô, um cara aqui que... né? Um cara aqui que eu tenho que conquistar, um cara aqui que não fica em cima de mim, assim, parece que o sujeito tá querendo pular em cima de mim, um sujeito que não tá desesperado, um sujeito que não é bonzinho, um sujeito que não é meloso. Então, isso encanta. Então, essa postura masculina é interessante. O problema é utilizar-se dessa postura para poder enganar a mulher, tá? Mas enfim, tô vendo que vai ter muito mais coisa para eu falar desse vídeo aqui. Vamos seguir para não enrolar demais. Então, Psycho-Cafa, Cafalover. Depois, o terceiro, entende?
O terceiro é o meio cafa. É isso? Meio cafa. Isso. O que é o meio cafa? É o sujeito que por um período da vida está sendo cafajeste. Vamos dar exemplo. Jota conheceu um cara que terminou um casamento faz 3 meses, um casamento de 14 anos. Meio cafa. A chance dele ser meio cafa é gigantesca. Desculpa você que terminou um casamento longo faz pouco tempo e eu tô falando que você é meio cafa. Mas normalmente é isso, o cara quer aproveitar a vida. Ele realmente não tá no momento. O jeito que levou um pé na bunda, meio cafa. É um momento. É uma circunstância da vida. Ou o sujeito que, tá lá, o cara é de São Paulo, tudo mais, tá tranquilo, bababá, vai ter um congresso na Bahia. Aí o sujeito veste a armadura de cafajeste e vai. Aí ele faz tudo isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque o cara tem tempo, o cara vai ter que viajar, sei lá, o cara que tá fazendo intercâmbio aqui no Brasil, ou você vai pra fora, entende? Às vezes acontece isso também, quando a mulher vai pra outro país, vai ficar, vou ficar aqui na Itália, né? Vamos botar aqui no meu sangue de borgonhona, vai pra Itália, coisa e tal, aí o cara olha pra mulher e fala, daqui 6 meses ela vai embora, eu não vou tratar feito namoradinho pra namorar à distância, então o cara se porta desse jeito. Entende? E o que acontece com o meio cafa é que muitas vezes ele é cafajeste com você, o que é muito doído. Eu sei que é muito doído, mas com você ele é. Aí aquele cara que fica te enrolando, sabe que tem outras coisas e tal, termina com você, 2 meses depois tá namorando com uma mina, fazendo promessa, e você fala, o que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Ou você pode ter feito também, vamos ser sinceros. Mas o que aconteceu foi o quê? Não foi com você. Não foi com você. Não foi. Porque muitas vezes o homem, nem era pra estar aqui nesse roteiro, mas o homem, ele olha a mulher, conhece a mulher e ele é um pouco mais prático. Então ele olha e fala, aqui não vai dar pra namorar. Então a gente seleciona ela pra... Então vamos ficar. É mais ou menos assim. A maior parte dos homens pensa assim. Conhece a mulher, ou a mulher encanta e o cara fala, essa aqui é o caso. Ou ele olha e fala, essa aqui não. Não. Mas diferente da mulher, em que quando olha que não é o cara, se desencanta e vai embora, o homem, ele olha e fala, mas eu posso ter benefícios aqui, né? Eu posso ficar ficando com essa mulher aqui. Então, o meio cafa tem essa postura. E eu acho que o cafa lover e o meio cafa, talvez o terceiro, mas esses dois aqui são os que mais você encontra. Ou é aquele cara que é garanhão, né? E na rede social, às vezes, o Cafa Lover é mais fácil de encontrar. Só você vê as fotos do Cafa Lover, porque ele não se aguenta, né? O Cafa Lover também tem esse negócio de, porque eu sou foda, porque não sei das quantas, que é o cara com a fotinha das 2 taças de vinho, coisa e tal. É um monte de mulher falando, e aí, gato, pá, pô, vamos fazer uma. Ele tem um pouco disso, assim, meio de showman, né? Já o meio Cafa é aquele sujeito que você encontra na rede social, conversa com ele, sai, e às vezes você começa a olhar e fala, mas esse cara não vai me assumir? Então... essa é a dificuldade. Eu acho que o perfil, o terceiro aqui, o perfil, esse meio cafa, é o que é o mais difícil da mulher perceber. Por quê? Porque pode ser um cara que está indeciso e realmente ele não sabe se quer ficar com você ou não, então ele vai te levando. Ou pode ser um cara que já decidiu que não vai te levar a sério e está ali só utilizando aquele momento. Não deu sparkle, né? Não brilhou o olho. Tá? Enfim, então tem este meio cafa. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Posso falar mais sobre isso? Outro dia falo mais sobre isso, outro dia sobre essa indecisão, sobre o homem se portar assim, esse tipo de coisa, tá? Mas vamos seguir então. Psycho Cafa, Cafa Lover, meio Cafa. E o último é o interessante. O último é um Cafa para chamar de meu. Que eu apelidei de seu Cafa. É o seu Cafa, tá? O que eu quero dizer com isso? É um sujeito que ele não é cafajeste. É um sujeito que muitas vezes ele não tem esse perfil, ele não tá ali querendo se aproveitar de você. É um sujeito que tá ficando com você. Mas ele tem uma dinâmica emocional, às vezes ele tem um jeito de agir, ou às vezes ele é mais lerdo, ele não é um cara muito do tipo, vamos namorar agora, ele quer te conhecer melhor, e você começa a projetar nesse sujeito um cafajeste, entendeu? Ou então é aquela coisa, o cara ficou com você, não conversou mais com você, você foi atrás dele, ele trocou umas mensagens com você, sem nenhum grande interesse. Aí você encontrou ele numa festa. E aí, coisa e tal, começa a conversar com você. O cara fala, pô, a mina tá de novo a fim de mim aqui. Fica com você a segunda vez. Aí você volta a conversar com ele. Você fala, mas o que a gente tem? O cara fala, cara, não tem nada. Ele ficou 2 vezes. Calma, mas a gente conversou. Então, o seu Cafa, o Cafa pra chamar de seu, é muitas vezes um sujeito que ficou com você
é um sujeito que não tá fazendo essas coisas, entende? Aí de vez em quando ele vê seus stories, você já começa assim, olha lá, ele tá olhando, ele vai voltar. Às vezes não tem isso, não tem isso, tá? É só você que tá projetando alguma coisa e muitas vezes o que acontece? Nós projetamos no outro uma postura negativa para não assumir que nós mesmos, nós mesmas, no caso aqui, as mulheres, eu, mulher, o que acontece? Eu tô me enganando, eu tô me fazendo de trouxa. Então eu projeto no cara. E o cara só tá lá, assim, do tipo, fiquei com você uma vez, você continuou conversando comigo. Aí a mulher começa a conversar, vamos sair, coisa e tal. O cara fala, vamos sair. Sai de novo. Aí o cara para de falar com você, porque ele não tava tão interessado assim. Ele não tá tão afim de você assim. Só que ele não tá fazendo um joguinho, ele não tá querendo aproveitar o máximo possível, ele não tá te excluindo, só chamando pra casa dele. Não, ele só está indo com a regra do jogo aí. Tá ficando com você. Então esse quarto tipo aqui é o que levanta o alerta para você pensar nos outros tipos, tá? Porque eu tenho certeza que por que eu começo explicando o psicocafa? Por que fica mais fácil explicar os outros depois do psicocafa? Porque às vezes é só um cafa para chamar de seu, é só um sujeito que não tem nenhum interesse, entende? Pra você ver como é o cafa para chamar de seu. Quando você escreve, o que a gente tem? O cara fala, cara, não tem nada, velho. Eu fiquei com você 2 vezes, o cara é bem tipo, pelo amor de Deus, eu não quero uma maluca na minha vida. O cara já tá assim, sabe? Tipo, não, mas calma, pelo amor de Deus, mas eu vi que você conversou com a sua. Falei, cara, eu só fiquei com você, velho, tudo bem, eu paro de conversar com sua amiga. É que esse sujeito é assim, meu, o que você quer que eu faça pra você parar de ficar aqui me atazanando? Então, muitas vezes, esse cara, você chama ele, não, que o cara é um psicopata, coisa e tal. E como esse termo psicopata tá girando, e como as dores emocionais são muito doídas mesmo, a gente projeta em qualquer um psicopata, tá? Então preste atenção nisso. Então esses são os 4 tipos. Psychocafa, Cafa Lover, meio Cafa e o seu Cafa. E agora, tá? Pra gente conseguir concluir esse vídeo aqui, já falei da dinâmica e já falei disso, eu tenho que fazer 2 coisas aqui. Primeiro eu tenho que te falar uma coisa antes de passar os exercícios, que eu sempre passo no final. Uma coisa, eu sei que quando eu falo sobre esse assunto, dói no coração. Ah, pô, porque como é que os caras fazem isso, bababá, realmente, o homem hoje em dia não presta, tudo mais. Mas aí é um momento que eu vou deixar aqui essa, né, como eu disse lá no grupo, quem joga granada não fica parado assistindo. Eu vou jogar granada e vamos passar reto. Quantas vezes você não faz isso com os caras? Tá? A maioria das mulheres que vem reclamar pra mim de relacionamentos, não as que se envolveram com psicocafa, não. Mas as outras que se envolveram com cafajé, muitas elas sabiam, pagou pra ver, tudo mais, tem tudo isso. Né? Não, vamos lá. Tem muita mulher que se envolve com um cara desse e fala, não, pode deixar, o cara ele acha que é malandro, eu sou mais malandro que ele, quando vai ver não é mais malandro que ele, então aí a coisa dá errado. Mas o que eu quero dizer pra você é assim, muitas vezes você faz isso também, mulher. Você faz isso, mulher. Aquele cara que você deixa na friendzone, aquele sujeito que você só conversa pra ganhar uns biscoitinhos, o cara fala, vamos sair, bababá, ou até às vezes você marca com o cara, chega na hora e fala, não tô afim não, coisa e tal. É claro que pra você pode pensar, não, mas eu não fiz isso de mau coração. Eu não fiz isso pra sacanear o cara. Mas como é que tá o outro cara? Entende? Como é que tá o outro cara? Às vezes você é a meia cafa do outro. Entende? Tem que pensar nisso. Porque nós, quando estamos nos relacionando com pessoas que nós não temos nenhum apego emocional, que é a questão do cafajeste, pra gente é muito claro, não, eu nunca dei brecha, mas às vezes você não está sendo clara com o sujeito, e às vezes você não cortou os relacionamentos. Às vezes você está sendo meio cafa, não de ficar com o cara, mas de ficar conversando, onde é que você tá, manda foto, porque você sabe que você não quer ficar com aquele cara. Você só está esperando o fulaninho te mandar mensagem pra você descartar esse cara aqui. Então, neste sentido, é bom você pensar, tá? A gente também tem que se olhar. Você tá olhando pro cafajé, mas o cafajé tá olhando pra você. A gente às vezes tá se olhando no espelho nesse sentido, tá? Mas eu não vou falar sobre isso. Como eu disse, soltei a granada, você segura essa bomba aí. Vamos lá pro exercício. O que a gente faz então? Jota, como é que eu faço pra ficar blindada desses cafajés? Primeiro você tem que entender assim, às vezes não dá, tá? Às vezes não dá. Às vezes a coisa não vai acontecer dessa maneira. Mas o que a gente pode melhorar isso daí? Eu já coloquei um vídeo aqui sobre lista ruim, escolhas ruins. Tá? Vou botar aqui no final. O que é negociável, o que é inegociável, negociável e indiferente para você? O que é? Porque assim, o cafajeste, em pouquíssimo tempo, ele já prova que ele não tem compromisso, que ele... Enfim, você já pode olhar e falar, cara, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal.
Às vezes você tá se relacionando com um cara que ele não é, mas ele tá se portando, ele tá muito lerdo, coisa e tal. Então você chegar pra ele e falar, olha, e aí? E aí? Entende? Segunda coisa, você tem que se respeitar. Não dá pra ficar indo correndo atrás de migalha. Até perguntaram, né? Lá no grupo, lá, por que a gente fica correndo atrás de migalha? Porque eu falei, pra quem não tem nada, migalha é tudo, não é mesmo? Então às vezes você fica se sujeitando a situações por causa de uma carência, que é outro vídeo que eu já falei aqui, tá? Sobre carência emocional. Então tem isso também. A gente vai ter que pensar nisso. Tá? Terceira coisa, olha pra você nesse se respeitar, entende? Olha pra você e vê se você tá feliz. Uma coisa que eu sempre digo é metade da relação é você. Se 50% da relação não tá feliz, essa relação não tá funcionando. Certo? Então se não tá legal pra você, você tem que se posicionar, pelo amor de Deus. Vamos ver no que vai dar. Outro vídeo que eu já gravei aqui. Vamos ver no que vai dar. Não dá pra vamos ver no que vai dar. Às vezes você já viu, ou o que você tá vendo já não vai dar onde você quer. Então você já fala. Tem que ser mais clara, tem que ser mais precisa, tem que ser levada mais a sério. É aquilo que eu digo pra paciente, digo pra você também. Assim, se você não respeita e não leva a sério o que você sente numa relação amorosa, o que você quer numa relação amorosa, ninguém vai respeitar. Porque você tem que posicionar, não é impor no outro. Não, porque agora é assim, eu faço, o cara tem que obedecer. Aí também não adianta nada você sair do papel de aquela que obedece para aquela que manda. Né? É a mesma coisa que o cara que foi abusado abusar. Não adianta inverter a balança. Mas o que você tem que fazer é o quê? Eu vou me posicionar. Eu vou me colocar. Eu vou falar. Que é o meu manual do ser solteira com bom senso no mundo sem noção. Veja, todas as vezes que eu falei aqui, você já tem várias respostas aqui. Mas principalmente na questão do cafajeste é isso. E principalmente quando você estiver se relacionando com o psicocafa. Assim, quando você olha pro sujeito e fala, isso aqui tá muito estranho. Parou. Conta pra uma amiga. Ah, mas eu tenho ver. Conta pra uma amiga, marca uma sessão de terapia. Já teve gente que marcou assim, Jota, precisa de uma sessão pra ontem. Marca uma sessão, entende? Com o psicólogo. Vai conversar com alguém. Abre. Essas histórias, quando estão assim, abre. Mas também não adianta abrir numa mesa de boteco. Eu sei que é legal de conversar tudo isso que eu tô falando. Não adianta abrir numa mesa de boteco que todo mundo dá 50 mil opiniões e sai de lá sem nenhuma, né? É tanta opinião que não sai sem nenhuma. Não. A questão é que chega pra uma amiga, senta, dedica tempo. Alguém que você então respeita, alguém que você acha que pode te ajudar, como eu disse, um profissional, ou então alguém, né, um amigo que uma amiga que é casada, assim, me ajuda a esclarecer. Mas também leva a sério o que as pessoas dizem. Porque o psicocafa é um cara assustador. Então, essa coisa, esse feeling, essa intuição, tá bom? E, enfim, é isso. Continua seguindo meu canal aqui, pô. Continua seguindo meu canal aqui, tá? Enfim, espero que você tenha gostado. Tá? E pra você, mulher, o que eu te digo? Tem o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Muitas vezes a sua questão é o quê? Pô, eu sempre tenho relacionamentos em que eu encontro esse mesmo tipo de cara. O que acontece comigo? Os sujeitos comprometidos eu não gosto. A gente vai ter que investigar mais profundamente. E no projeto Minha Vida com Bom Senso, que o link tá aqui, as vagas estão abertas até sexta-feira, dia 18, tá? Até sexta-feira, dia 18. É dia 18, sexta-feira? Pelo amor de Deus, vamos acertar essa data aqui, Jota. Que é isso? Que é isso? Não, é dia 17. Sexta-feira, dia 17, as vagas estão abertas, tá? Então aí você vem e a gente vai poder reconhecer quais são os problemas, mapear essas questões, imaginar saídas e tomar uma postura diferenciada, tá? Então, faça isso. Beleza? E para concluir esse vídeo, que também já ficou muito grande, dá like aqui, entende? Nesse vídeo, acende a sinetinha para receber mais vídeo meu. É todo dia tem vídeo aqui. Eu gostei desse negócio de YouTube, tenho coisa para falar, como vocês podem perceber, meus vídeos estão passando de meia hora. Então, assim, continua me seguindo aqui. Tá? E comenta aqui embaixo. Comenta primeiro para aumentar a engajamento no YouTube, faz parte, mas também para me dizer como é que foi a tua vida. Você passou por isso, não passou? Foi um psicocafa, um cafa lover, um meio cafa, um carro para chamar de seu. Como é que é? Como é que funciona isso daí? Tá? E outro dia, então, não deu tempo aqui, eu vou explicar como que essa psicologia do cafajeste está influenciando os homens e toda essa dinâmica aqui, tá bom? Mas enfim, compartilhe. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações. Eu acho que esse vídeo vai ser muito útil e vai ajudar muitas pessoas. Faça parte dessa corrente. Tá bom? Um abraço. Até.